um sinal da obediência de Cristo. Eu quero falar sobre Josué hoje. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo em Josué capítulo 1. Josué 1. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, igual falou também ao meu coração. Quem achou, diga amém. Aleluia. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisarem a planta do pé, eu daria a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos hebreus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você fará este povo herdar a terra e que sobre juramento prometi a dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Irmãos, todo mundo comigo aí, amém? Josué nasceu escravo. Estamos falando de um homem que nasceu escravo, um homem que nasceu com as marcas da escravidão. Imagina um homem que nasceu num ambiente de escravidão, andou com pessoas que também eram escravos. A mentalidade dele era igual à mentalidade de todos os homens daquela época. Cresceu nesse contexto e Deus levantou Moisés. Quando Deus levantou Moisés, não passava pela cabeça dele que ele seria o sucessor de Moisés. Irmãos, quando Deus levanta um líder numa geografia, ninguém que está acompanhando esse líder passa pela cabeça dele que um dia ele se tornaria um braço direito, ou seria um 12, ou seria um pastor enviado. Ele acabou de sair da escravidão dentro de um contexto. Para você entender mais ou menos o que a palavra de hoje, você vai entender que a palavra foi liberada para todos. Diga todos. Todos estavam lá, 600 mil homens. Alguns pastores dizem que saíram do Egito 3 milhões de pessoas. Outros exageram um pouco menos, acreditam que saiu 2 milhões. Mas a Bíblia não relata nem 1 milhão, nem 2 milhões. Relata que tinham 600 mil homens. Então, a quantidade de 2 milhões, 3 milhões são conjecturas. Mas imagina, todos foram expostos à mesma liderança, todos viram os mesmos milagres, todos viram diante dos seus olhos, foram ministrados pela mesma palavra, e cada um recebeu a palavra de uma forma diferente. Sabe o que acontece? Não é a palavra que é liberada agora, mas é a expectativa que é gerada antes da palavra ser liberada. Isso já é uma questão de uma cultura de família. Todos estavam no mundo, mas eles tinham a esperança. Uns guardavam a esperança, outros não. Porque entenda o seguinte, irmãos, o que traz libertação é a exposição ao ensinamento. Se você não ensina o teu filho a esperar algo, quando esse algo chegar, ele não vai estar preparado para agarrar. É essa a diferença. Por isso que a Bíblia menciona o tempo todo Josué, filho de Num. Josué, filho de Num.
mostra ao pai dele, ó, o Josué está se tornando hoje, é o que o pai dele fundamentou na vida dele. É o que o pai dele estabeleceu de ensinamento na vida dele. Olha, filho, estamos na condição de escravo aqui agora, sei lá, de um sistema, estamos passando por isso. Mas o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, disse para o pai Abraão que nós ficaríamos aqui 400 anos, e olha, ele está chegando. Se a minha geração não sair daqui, com certeza a tua vai chegar. Se prepara, ensina uma esperança, gera uma esperança no coração do filho. Porque eles estavam na condição de escravo, mas eles eram um povo. Eles eram um povo que tinha uma promessa, mas estavam na condição de escravo. Eu lembro uma vez, assim que nós começamos a igreja aqui em Nova Iguaçu, eu tive um sonho. Na verdade, Deus me deu muitos sonhos proféticos. Irmãos, é claro que eu não baseio toda a minha vida em sonho ou qualquer uma outra coisa. Eu me baseio a minha vida na palavra. Mas quando Deus me dá alguns sonhos assim, que bate ou vem de encontro com algo que Deus tinha ministrado no meu coração há algum tempo, eu entendo isso como uma revelação. Entendo o seguinte: eu estava pregando a palavra e as pessoas não aceitavam Jesus. Ou quando aceitavam na célula, não levantavam a mão. Era muito difícil, eu aceitava assim, levantava a mão, mas não era liberto, não queria ir para um encontro, não queria estar nos trâmites da igreja. E eu fui perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que isso? E naquela madrugada, eu tive um sonho. Eu tive um sonho com um navio negreiro. Era como se fosse um filme na minha mente, antigo. E as ruas eram de barro e as casas eram sítios e muitas casas, rua de barro, num cenário muito antigo, como se fosse assim de 1700 e pouco. E eu estava ali. Eu vi um navio negreiro, um navio de escravos. E tinha muita gente em fila indiana para entrar nesse navio. E eles iam ser levados para outros países ou para algum outro lugar para serem escravos. Só que eu olhei para essas pessoas, no meu sonho, eu olhei para elas e elas não tinham cadeias nenhuma nas mãos. Elas não tinham bola de ferro nenhum no pé. Os algozes que estavam conduzindo eles para o navio, eles estavam num espaço de 500 metros de distância de um para o outro. Tinha um vão enorme. E eu chegava assim nas moitas, nos matos altos, e no sonho eu era um resgatador. Eu pegava essas pessoas e trazia e convencia elas a sair dali, a ser libertas, a viver uma vida, não se entregarem, lutarem pela sua libertação. E eu lembro que eu chegava para um grupo de pessoas, entre 500 metros passa, irmão, é como se fosse aqui lá na praça. Então eu falava para eles assim, ei, você, vem comigo. Você vai entrar naquele navio como escravo para quê? Olha você não tem corrente nenhuma no seu pé, não tem nada que te prenda. Sai dessa fila e me segue. Eu tenho um lugar seguro para você. Ali você vai crescer, você vai prosperar. Vambora comigo. E eu falava assim, baixo, para umas 30 pessoas ouvirem. Depois eu ia para umas 30 pessoas para não falar muito alto, para não alarmar. E dessas 30 pessoas que eu falava, uma, duas saía da fila e me seguia. E as outras ficavam lá e eu falava para ele, ei, e você não vai também? Você vai entrar agora, vão te levar, estão te tirando da tua família, vão destruir sua família, vão destruir, seus filhos vão ficar por aí. Vão comigo. E a pessoa não me ouvia, ficava assim, olhava para mim, desprezava e continuava na fila. Quando eu acordei, no sonho ainda, eu comecei a ser perseguido no sonho, porque eu me tornei uma pessoa muito conhecida como libertador. Então, esses senhores de engenho, os caras que financiavam esse tráfico humano, eles começaram a me perseguir. Eu era muito perseguido, é como se botasse outdoor, recompensa pela minha cabeça, e eu ainda assim continuava ali insistindo e procurando pessoas para libertar. E naquele dia, naquela noite, quando eu acordei de madrugada, eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, Deus, como é que pode? Assim eu sou visto no reino do Espírito, é assim que o diabo quer me perseguir, e é assim que é no reino físico também. A gente prega para 30 pessoas, para uma, duas sair da fila da escravidão e aceitar Jesus. Porque o príncipe desse século, e aí eu me transporto para a palavra de Paulo, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não veja, para que ouvindo não ouça, e não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Como pode pessoas estarem dentro da igreja, e a gente prega uma palavra dessa, e a pessoa não larga, por exemplo, a pornografia, não larga. Ela é escravo da pornografia. Como é que a gente dá uma palavra como essa e a pessoa não larga
a prostituição, não larga o engano. Como pode uma palavra, a gente prega sobre santidade, sobre família, e a pessoa não consegue se tornar um marido melhor? Como é que a gente prega sobre, não é só sobre uma libertação de droga, de vício, não. Porque que tem áreas na sua vida que você não quer ser liberto. Parece que está ouvindo, não, isso não é bem assim não. Ah, não é assim que funciona não. Será que o apóstolo não está exagerando? Não. Existem áreas que você é escravo ainda, mesmo sendo servo de Cristo. Está em fila indiana e destino para jogar o teu casamento no lixo. E a gente fala, gente, trata tua esposa melhor, ela não é tua filha não, trata teu marido direito, ele não é teu filho não. Seja respeitoso com as tuas palavras. E a pessoa não consegue ser respeitoso. E está caminhando como escravo para um destino que não é o que Deus tem para ele. E a gente está dizendo, muda essa forma de agir, muda esse teu comportamento, muda. E a pessoa prefere se tornar escravo. Gente, é triste. Eu tive um outro sonho com outra pessoa também escravo, e aí isso foi muito profético e aconteceu no físico, na minha cara, e Deus falou comigo. Eu tive um sonho com um homem escuro, preto, cor preta. E esse homem estava mancando, descalço, e eu andando. Eu via em cima das caixas d'água, nas ruas, as caixas d'água vazando água. Eu olhava e eu via as caixas, como se a SEDAI tivesse bastante água, mandando água e subindo direto para a caixa, e vazando pelo ladrão, em cima das casas das pessoas, vazando água. E esse homem do meu lado dizendo assim, me dá um pouco de água, me dá um pouco de água. Em algumas casas transbordando água, e esse homem andando, ele dizia, me dá um chinelo, me dá um chinelo, me dá água. E esse homem, na hora que eu ia tomar uma iniciativa, esse homem caía duro, morto de sede do meu lado e descalço. Eu acordei e o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, dizendo, olha, eu falei, Senhor, esse homem não é daqui. E Deus ministrou no meu coração, não, esse homem não é daqui. No sonho eu já identificava que esse homem era de outra nação. Enquanto você aqui está ministrando palavra para o teu povo e está transbordando ao ponto de eles desperdiçarem, tem pessoas precisando, morrendo de sede de uma palavra. Eu entendi que essa água era a palavra. Tem água desperdiçando na casa das ovelhas de vocês. Célula de multiplicação, célula de edificação, ensinamento. É tanto conteúdo que tem gente que até falta célula de edificação. Porque parece que já está bom demais a vida dele, então ele falta e não justifica, não tem compromisso com o som do líder. Água à vontade. Enquanto em outros lugares, em outros países, as pessoas estão morrendo de sede por uma palavra. Me fala um pouquinho sobre Jesus, como na China e outros países, como no Irã, onde pregar o evangelho é proibido, é crime. Pessoas morrendo por aquilo que você tem em abundância. Eu posso ir para a sala de edificação. Eu posso ir para a sala de multiplicação. Eu posso pegar minha Bíblia aqui agora, irmão, e ir para a Praça da Figueira e começar a gritar. Ei, Jesus te ama! Ele pode mudar a sua vida, pode te chamar de louco, mas isso é liberdade. Porque daqui a uns tempos, você não vai poder fazer isso. Não vai. Escute isso, não vai. Quando eu era garoto, eu achava que isso acontecia em outros países. Mas quando eu era garoto, tinha religião dentro da igreja, da escola. Dentro da igreja, quando começava as aulas, tocava o hino nacional e a diretora pedia alguém para fazer uma oração no microfone. E tinha oração na escola. E hoje não tem mais. Hoje querem proibir. Então, olha, escute. Então Deus está preparando a igreja brasileira. Povo, começa. O que está transbordando, está estragando na sua vida hoje. Amanhã, uma gota vai fazer falta. Aproveite que você tem sala de edificação e tu pode ir. Aproveite que tem sala de multiplicação e vá. Não deixe a preguiça te dominar. Pega e vá. Porque o Senhor está querendo gerar um povo que é liberto. E quem é liberto ama Cristo. E quem ama Cristo quer estar envolvido com tudo na igreja. Não deixe a preguiça ser maior do que Ele. Eu falei isso aqui no culto passado. Só morrerá por Cristo quem tiver disposição de viver por Ele. Se você não conseguir viver por Ele, você nunca dará a vida por Ele. Nunca morrerá por Ele. Nesse sonho, passou. Quando eu fui para África, a primeira coisa, olha só que tremendo, a primeira coisa que eu falei, pastor, o que eu levo, o que eu faço, o que falta aí para as pessoas? Roupa,
eu quero dar minha contribuição do dinheiro que eu estava juntando todo mês para quando eu fosse ofertar. Mas eu falei, qual é a contribuição? O que mais é difícil aí? Ele falou assim, muito bom o senhor perguntar, pastor. Por quê? Por exemplo, aqui na escolinha nossa, uma folha de papel, uma cartolina dessa rosa, uma cartolina custa R$10 uma folha. Uma folha. É como se fosse para vocês aí R$10. Aqui é muito caro para nós. Não tem esse papel colorido para a gente fazer os negócios das crianças aqui. Então é muito bom o senhor perguntar. Porque, por exemplo, manteiga, essas coisas aqui é caríssimo. E aí tem gente que chega aqui e não pergunta, e quando vem do Brasil traz para a gente. É bom perguntar o que é bom trazer. E aí ele falou assim, outra coisa, pastor. Chinelo. Eles precisam aqui de chinelo, mas olha o que ele falou. Chinelo aqui é barato. Então não leva daí do Brasil para cá. Traz aqui, que aqui a gente consegue comprar mais barato que aí. E você não bota peso na sua mala. Quando ele falou chinelo, a primeira coisa que eu lembrei. Eu fui lá e comprei, pedi para comprar 200 pares de chinelo. Eu levei dinheiro e ofertei 200 pares de chinelo. Eu falei, eu quero ofertar 200 pares de chinelo. Pastor, comprei. Só que eu ofertei os 200 pares. Só que eu estou na ilha de Moçambique. E tem um rapaz muito inteligente na ilha de Moçambique. Um rapaz muito inteligente. Que o pastor Calênio contou o testemunho dele. O pastor Calênio estava na ponte, parado com o carro. Esses rapazes pararam para pedir um dinheiro para o pastor Calênio. O pastor Calênio falou aqui no carro. E o pastor Calênio falou assim, eu vou te dar o dinheiro, mas eu quero saber de você primeiro. Esse dinheiro vai acabar, mas onde você vai morar eternamente? E começou a pregar para ele. Aceita Jesus, Jesus quer te dar salvação hoje. Aí ele falou, olhou para o pastor Calênio e o pastor falou, Jesus quer dar livramento para vocês hoje. Quando eles falaram, então a gente aceita Jesus. Na hora que ele falou, a gente aceita Jesus, eles saíram daqui, foram para cá para o outro lado da janela, um carro veio, um caminhão lambeu a lateral onde ele estava, tudo, frações de segundos depois que aceitaram Jesus. Lambeu, saiu levando tudo a lateral do carro do pastor Calênio, bateu, arrebentou com tudo onde ele estava. Deus quer te dar um livramento hoje, falou assim. E ele contando essa história para mim, pode aplaudir o Senhor. E aí ele me apresentou, ele falou assim, muito inteligente garoto, ele veio, pastor, porque eles falam, o português não é idioma deles, o idioma deles é Makua. Makua é uma língua indígena. Todos os países da África, eles não falam o inglês, ou o francês, ou o português. Eles falam o dialeto deles. Mas eles aprendem, quem vai para a escola aprende o inglês. E os professores dão inglês. Não, por exemplo, em alguns países os professores são de fora, então eles só ensinam inglês. Lá em Moçambique, ele só aprende português quem vai para a escola, porque os professores dão aula lá, vieram de Portugal, os professores dão aula em português. Aqueles que não foram para a escola não sabem falar português. Então chega lá, tem uma galera que fala português e uma galera que fala Makua. E aí, esse aí fala português. Ele veio conversando comigo. Pastor, amanhã eu posso contar a história de Moçambique para ti? Eu falei assim, sim, pode contar. Posso contar amanhã, pastor? Eu falei assim, pode, meu filho, pode contar. E aí a galera foi dar um passeio de barco lá, foi o último dia que a gente veio embora, a gente está na ilha de Moçambique. Aí ele veio contando, aí tinha uma estátua de Vasco da Gama lá. E aí eu falei assim, ele, conhece Vasco da Gama, pastor? Eu falei assim, conheço, caiu 4 vezes já. Não falei isso, claro que eu falei. Falei, conheço, sim. Ele, Vasco da Gama foi o descobridor de Moçambique. Ele foi contando a história. Que garoto inteligente. Rapaz, você tem vontade de pegar, agarrar assim e trazer, embora? E ele veio andando no meu lado, ele, pastor, tá vendo essa casa aqui? Quem morou aqui foi o barão, fulano de tal. Aí ele foi falando, o nome dos escritores que passaram por ali. Ele foi falando, mencionou um monte de gente. Ele falou assim, Camões, meu Deus, qual o nome do escritor, gente? Luís Camões. Quando Luís Camões chegou aqui, ele escreveu a carta aqui, ó. Luís Camões falou assim, Luís Camões esteve aqui na de Moçambique, eu nem sabia. Ele, teve, pastor? Logo depois de Vasco da Gama veio Luís Camões. E foi falando a história, gente, garoto inteligente. Foi contando. Quando acabou de fazer, eu dei o dinheiro para ele. Ele falou assim,
pastor, eu quero comprar um chinelo. O senhor compra um chinelo para mim, pastor? Eu falei, eu compro. Quanto que é o chinelo? Ele falou, 200 meticais, 180 meticais, dá para comprar um chinelo. Aí eu fui e falei, eu vou te dar os 200 meticais. Aí ele, e o teu chinelo, pastor? Eu falei, tu quer o meu chinelo ou tu quer um chinelo? Ele, não, o senhor vai comprar um chinelo para mim? Eu falei assim, vou te dar o dinheiro para você comprar o chinelo. E vim andando, ele veio me acompanhando até no hotel. A galera ia botar no ônibus para a gente ir embora para outro lugar. E ele veio me levando até na porta do hotel. E ele falando, pastor, não esquece o dinheiro do meu chinelo. Ah, ainda tem essa praça aqui, mataram não sei quem. Sei que lá foi mártir aqui. Ele contando, mas toda hora me lembrava do chinelo dele. Irmãos, e eu com aquele chinelo. Eu naquela luta, vou dar esse dinheiro para esse rapaz comprar, ainda vou dar o meu chinelo para ele também. Eu quase não uso chinelo. Fica lá, eu vou dar, de repente ele leva para o pai dele, para o irmão dele. Naquela luta, eu falei, não, mas eu vou ficar mais 5 dias aqui, vou ficar sem chinelo. Eu vou dar o dinheiro para ele comprar o chinelo e pronto. Só, e tá bom. Deus abençoe a vida dele. Rapaz, quando chegou na porta do hotel, meu chinelo arrebentou. Aí ele, pastor, você pode me dar esse chinelo? Eu falei, mas arrebentou. Eu conserto, eu ajeito ele, pastor. Eu falei, meu filho, pode pegar o chinelo. Toma aqui. Toma aqui esses 200 meticais aqui, toma, compra outro para tu. Obrigado, pastor! Deus te abençoe! E foi embora. Eu pensei, ou ele secou muito meu chinelo, ou Deus me mostrou, cara, oferta. Incrível, irmão. Incrível. O meu chinelo arrebentou, na hora que eu despedi dele, meu chinelo, do nada, eu não torci o pé, nada, eu estou andando, o chinelo arrebentou a correia. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou desde lá, mandando você tirar o chinelo. Na verdade, eu estou desde o Brasil falando para você dar o chinelo. Eu te dei um sonho, que o cara ia andando do teu lado, ele estava descalço, você tinha que dar o chinelo para ele. Irmãos, como o diabo nos emburrece. A gente aprende das piores lições possíveis. E Deus, ele nos ensina. Deus nos ensina. Não é o dinheiro para comprar o chinelo, é você tirar do teu pé e dar para ele, para mostrar para ele que você é igual a ele. Que a diferença de você para ele é só o lugar onde ele mora, uma condição. Sabe? A escravidão é um estado de espírito. Uma pessoa se permite ser escravo. Josué, ele tinha as marcas da escravidão, mas ele não deixou a escravidão cauterizar a mente dele. Os irmãos de Josué, os conterrâneos de Josué, aqueles que cresceram junto com ele, viveram da mesma escravidão e murmuraram e reclamaram diante de Deus. Irmão, Josué foi tirado da lama, quem entende isso? Josué foi tirado da lama. Josué trabalhava no meio da lama, ele fabricava tijolos. Irmãos, entenda o seguinte, quem é arrancado da lama, e Deus coloca ele como príncipe, porque depois ele se tornou um dos príncipes de Israel, um dos 12 príncipes de Israel. Quem é tirado da lama e é colocado como príncipe, não menospreza ninguém que está na lama. Quem passa pela lama, quem passa pela luta, quem passa pela dificuldade, quem passa a lama é uma dor. A lama pode ser um desemprego, uma pobreza. A lama pode ser um pecado que você se mexe, você não consegue sair dali. Quando Deus te arranca da lama, isso te torna humilde. Todo grande homem tem que passar pela dificuldade da vida, pela luta, para isso te tornar nobre. E Josué foi um desses. Sabe por que ele não murmurou na cara de Moisés, como outros murmuraram? Porque ele sabia muito bem de onde ele tinha saído. Ele sabia muito bem da lama que Deus tirou ele e aonde ele estava. Olha que condição, irmão. Quem entende isso, meu amado? Vamos lá para
para o Salmo, Salmo 40. Meu irmão. Quem passou pela lama não critica ninguém, não. Pensa antes de criticar. Eu estava vendo uma matéria do homem que esculpiu o rosto, o busto do Cristiano Ronaldo. E aí fizeram vários memes, né? Porque o busto dele o olho ficou muito próximo um do outro, ficou meio zarolha, ficou assim. Aí fizeram meme do Cristiano Ronaldo abrindo a mala do carro, e aí o busto dele estava lá, o Cristiano Ronaldo saía correndo com medo. Fizeram meme de vários memes. O cara que fez o busto entrou em depressão, quase se matou. A família dele toda adoeceu. Porque aquele foi o maior trabalho da vida dele, pouco tempo para ele, e ele fez, não tinha como refazer por causa do tempo. Ele é um artista talentoso, e ele não teve como refazer, algumas coisas deram errado, e ele tentou ajustar, ficou daquele jeito. A família dele, foi o maior trabalho, a maior expectativa, a família dele toda se alegrou, os filhos, a esposa, todo mundo se alegrou quando recebeu a notícia que ele ia fazer o busto do Cristiano Ronaldo, queria ficar lá, acho que é Santiago Bernabéu, né, o nome do estádio, ia ficar lá, e era um trabalho dele, a família toda expectativa, o pai dele, a mãe dele, os filhos dele, a esposa, e aí de repente o trabalho dele virou um dos maiores memes que já teve no futebol brasileiro. Fizeram estátuas, gente zombando, tirando foto, dizendo, zoando o trabalho dele, e esse homem entrou num cataclismo muito grande. Às vezes o que é engraçado para nós pode levar uma outra pessoa para a morte, uma pessoa para a depressão. A esposa dele, contando no depoimento, já falando e chorando, ele disse: só eu sei o que o meu marido passou. Eu pensei, isso acabou com a minha família, acabou com a minha casa, acabou. O meu marido só ficava chorando pelos cantos. Só eu sei o que o meu marido passou. O que é engraçado para um pode gerar morte para outro. Quem foi tirado da lama não zomba de ninguém. Porque existem coisas, irmãos, que é brincadeira, existem coisas que são coisas levianas e irreflexíveis. Você tem que olhar como que a pessoa se sente, como que alguém se sente. Até quando tu fala de um político corrupto, ou desonesto, ou critica a pessoa em público ou na internet, você tem que pensar no filho dele, na família dele, que não pediu para ser filho de um político corrupto, talvez, que está andando no meio da rua, está sendo zombado pelas pessoas, criticado, sem ter escolhido o pai que escolheu. E aí quando você pode pensar simplesmente, olha, não vou zombar de ninguém, não vou expor ninguém, só não vou votar mais nele. E que a justiça faça parte dele. Mas é muito difícil pensar assim, né? Quem foi tirado da lama, peça, deu sabedoria, pede sabedoria, para criticar alguém, ou para falar de alguém, ou para apontar alguém, porque tem a mente de Cristo. Davi diz assim, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: o teu testemunho, muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Quem pode dar uma salva de palma? Aleluia. Sabe, irmãos? Imagina só, você acabou de comprar um carro. Quantos querem um carro zero aqui? Não, ninguém, né? Quantos querem um carro novo, teu sonho? Imagina, você acabou de comprar aquela Mercedes linda. Isso aqui não é pregação de prosperidade não, tá, irmão? A gente prega a cruz de Cristo, mas a gente sabe que filhos de Deus que é dizimista, ofertante, primicista, merece o melhor, tá? Você tem uma sogra chamada Mercedes, por que tu não pode ter um carro chamado Mercedes? Aí imagina só, imagina tu tá na tua Mercedes, bonitona. Quantos recebem?
Você já é chato com esse carro que você tem, tu imagina com isso, tem uma Mercedes. Pelo amor de Deus, limpa o pé. Aí você imagina agora, imagina, se uma pessoa chega ali, cai na lama, ou eu sou teu pastor. Estou indo para entrar no teu carro para passear, escorreguei aqui na lama, caí, me lambuzei toda na lama. E aí, meu filho, vamos embora lá, dá aquele passeio, aí tu olha o banco do teu carro, aquele cheirinho. Eu entro ou não? Entra não, irmão. A mulher tá achando assim, entra, apóstolo, entra. Não, responda por você. Responda pelo teu marido, não entro não. Ele vai dizer, apóstolo, considero muito. Te levo nas costas, até na tua casa assim, ó. Igual aquela brincadeira que a gente tinha da latinha antigamente, que a gente tacava e ia carregando o outro. Te levo até na tua casa. Até banho eu dou no Senhor. Mas entrar no meu carro assim, não. Imagina você, mulher, se você acabou de comprar aquele vestido bonito lá no shopping, aí você tá lá toda chique, bonita, e aí de repente a tua mãe cai na lama. Não é a tua mãe não, é a tua mãe cai na lama, não quebra nada. Mamãe, quebrou alguma coisa? Não, tá tudo intacto, minha filha. Ó, vou dar até 3 pulinhos. Ah, então tá bom, mamãe, vai dar um banho. Não, me dá um abraço primeiro, filho. Não, abraço? Não, mamãe. Mãe, irmão. Abraços de lama assim, não. Agora você imagina, você acabou de mobiliar a sua casa, aquele sofá maravilhoso. E aí chega um parente seu, todo sujo de lama, aquela pessoa que tu não vê há 10 anos. E aí fala assim, ó, ou entra agora, eu não entro também, vou ficar mais 10 anos sem entrar. Só agora, tô sujo de lama. Tu vai falar o quê? Daqui 10 anos eu te vejo. Beijo, dá um beijo nas crianças, na tia Zefinha. Dá bem todo mundo. Daqui 10 anos, né? Mas tu vai botar ele sentado no sofá sujo de lama? É essa a questão, irmão. Josué foi tirado da onde? Da lama. Ele fabricava tijolos arrancados da lama. Ele foi arrancado da lama. Sabe qual é a questão? É que quando o homem olha para você, ele vê a lama. Mas quando Deus olha para a lama, ele vê você. Viu a diferença? O único que tem coragem de te abraçar, o único que consegue te abraçar na condição que você está e te tirar, Davi disse, eu esperei pacientemente no Senhor. Ele me tirou de um tremendal de lama, de um charco de lama e me colocou os meus pés firmes sobre a rocha. Ele está querendo dizer, olha, quando Deus te tira da lama e te coloca na rocha, Ele te colocou no lugar onde você gostaria de estar ainda? Não. Mas pelo menos Ele te colocou num lugar seguro. Sabe, Ele disse, eu esperei pacientemente no Senhor. Ele me tirou de um tremendal de lama, Ele me tirou de uma situação em que eu mesmo não conseguiria sair por conta própria. Quanto mais eu tentava sair, e mais eu me enfiava na lama, e mais eu me chafundava. E Ele me tirou da lama e colocou os meus pés sobre uma rocha. Olha só que tremendo, irmãos. Ele está querendo dizer, olha, eu já estou sentindo o solo firme. A minha vida, a minha integridade já não está sendo ameaçada. Aqui eu estou esperando mais tranquilo. E essa rocha, ela é simbolizada por Cristo. Deus me tira de uma condição, já me colocou num lugar seguro. A partir do momento que você está num lugar seguro, irmãos, você já está a um passo de viver o melhor. É um passo de cada vez. O escravo, ele era escravo. Ele reconhece que ele foi tirado da lama. Deus te colocou numa rocha, num lugar seguro. Daqui agora ele vai partir para um outro estágio. Ele vai te levar a uma outra situação. Vai te dar um emprego melhor. Vai curar teu casamento, tua família. Calma. São processos que Deus tem na nossa vida. O problema é que Deus acabou de tirar o cara da rocha. Já tirou do chão, colocou na rocha. A pessoa já pensando, que horas que vai ser mais o quê? Que dia que vai chegar meu carro? Calma, tu está em cima da rocha. Calma, uma etapa. Fica aí um pouquinho, pensa. Agradece de onde você foi tirado. Quem está entendendo, irmãos? São processos que vão forjar um caráter em nós. Vão forjar caráter. Quem está ligado aí, diga amém. Aleluia. Ai, meu Deus. Agora imagina só comigo. Sabe o que me impressiona em Josué? Josué, ele viu a coluna de fogo.
Josué viu a coluna, a nuvem de glória. A Bíblia diz que olha só que tremendo, Moisés, ele não tinha inveja de Arão, não. Era aquela invejinha santa. Porque Arão era sacerdote, sumo sacerdote. Só ele podia entrar no Santo dos Santos para entregar o sacrifício. Quando a Shekhinah descia sobre o tabernáculo e ele envolvia Arão, Moisés não podia, porque Moisés ele era da tribo de Levi, mas ele não era o sumo sacerdote. Quem entende isso? Ele tinha uma liderança, ele foi chamado para ser um líder, mas ele não tinha esse direito traçado para Arão. Então a Bíblia diz que Moisés construiu um tabernáculo para ele, uma tenda para ele. Sabe, ele diz assim, naquela tenda ali, Deus pode manifestar lá para Arão, mas agora eu vou construir um ambiente para mim, para que Deus vinha falar comigo também. E aí aconteceu, tu criou a estrutura, Deus veio. Olha que Deus, como que Deus, ele não quebra princípio, mas olha como que ele quebra protocolos de liturgias, de religiosidade. Deus se manifesta na tenda de Abrão, de Moisés. Só que na tenda de Arão, Deus se manifestava uma vez só por ano, no Yom Kippur, no dia do sacrifício de propiciação de pecado. Mas na de Moisés, Deus se manifestava quantas vezes Moisés chamasse. Viu a diferença? E aí a Bíblia diz que Josué se assentava, irmão, do lado de fora na tenda e ficava assim, na tenda de Moisés. Toda vez que a glória descia na tenda de Moisés, Josué sentava. A Bíblia diz que ele sentava à porta da tenda de Moisés e ficava assim. Ai, meu Deus, eu queria muito essa presença, eu queria muito isso. Sabe, irmãos, o chamado, ele é desejado. Lembra que eu falei do início? Todos foram tirados da mesma lama, todos foram tirados da mesma condição, todos foram libertados pelo mesmo Moisés, todos foram ministrados pela mesma palavra, mas a expectativa que cada um gera em Deus vai dizer onde você vai chegar. Tem pessoas que vão para a sala de edificação assim, meu Deus, hoje é sala de edificação, é hoje que minha líder bota óleo na minha cabeça, é hoje que ela vai fazer aquela oração poderosa, vai mudar meu casamento, é hoje que eu vou receber de Deus, é hoje que eu vou para o culto, é hoje que a palavra vai ser para mim, é hoje que Deus vai abrir meus olhos espirituais, um anjo vai aparecer para mim, é hoje que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida, é hoje que eu vou ser renovado em língua, Deus vai derramar um dom espiritual na minha vida, é hoje. Ele cria uma expectativa e Deus pode não ter feito agora, nem amanhã, nem depois da manhã, mas uma hora ele vai ser surpreendido, porque Deus nunca vai frustrar as nossas expectativas. Aí a pessoa diz, eu vou fazer o quê? Se eu não for, meu líder vai perguntar, por que você não veio? Aí eu vou falar, não fui porque eu não quis. Por que tu não quis? Meu Deus, então eu vou lá, né? Vou lá. Irmãos, um Deus que é criador dos céus na terra tem que ser expectado com muito mais desejo do que isso. E aí as pessoas dizem, por que Deus fez na vida do fulano? Por que não fez na minha? Por que fez na minha? Por que fez na do Beltrano? Por que fulano chegou na igreja há tão pouco tempo? Por que essas coisas estão acontecendo com fulano e comigo não? Deus disse, não é o tempo que você está na igreja, é o quanto seu coração queima por mim. Mas um dia também, Senhor, o meu coração queimou. E Deus disse, não interessa se teu coração queimou, interessa se ele permaneceu aceso. Porque eu olho a intensidade. E o que você fez para manter teu coração aceso? Tu queria que eu acendesse uma lâmpada todo dia no teu quarto? Tu queria que eu chamasse você toda madrugada? Tu queria que eu... Mas a palavra do Senhor diz que se você me buscar, eu me deixarei ser achado por você. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Todo-Poderoso. É eu que tenho que te buscar ou você que tem que me buscar? Eu não te dei um cérebro para você refletir, mas apóstolo, tem dia que a gente está desanimado, você está desanimado, mas o teu cérebro não está funcionando. E o que diferencia? Apóstolo Paulo diz, ei, enquanto o menino, o herdeiro for menino, nada se difere de um escravo. Sou eu que falei isso ou foi o apóstolo Paulo? Ele disse, enquanto o herdeiro for menino, nada o difere de um escravo.
Você é herdeiro, mas se você não amadurecer na fé, nada o difere de uma pessoa que está no mundo na escravidão ainda. Deus quer que você tome posse com maturidade, de entendimento. A palavra está sendo ministrada, você se posicionar como quem sabe quem é diante de Deus. O líder não tem que ficar, o líder liga e diz: ei, fulano, por que tu não veio para edificação? Não vim por tua vontade, não sei o que lá, aquilo outro. Ainda briga com a líder, é rebelde ainda. O rebelde é feiticeiro. Porque a Bíblia diz que a rebelião é o mesmo que espírito de feitiçaria. E se você levanta a voz para a tua líder ou para o teu líder e diz: meu líder, não fiz porque eu não quis. Irmãos, larga de ser feiticeira. Porque teu líder Deus colocou na sua vida para direcionar a sua vida. E não para você questionar os direcionamentos que ele te dá, o que ela te dá. A líder vai lá e disciplina ela porque faltou a edificação, ou faltou a edificação, disciplina. Estou chateado, para que isso, para que isso? Para que tu faltou? Para quê? Será que o Deus de Abraão é mais poderoso do que o Deus de hoje? Será que o Deus de Isaac era mais poderoso e mais temível do que o Deus de hoje? Que as pessoas antigamente tinham compromisso e agora não querem ter? Ou amadurece, ou permanece escravo. Meu líder, eu é o líder. Não é o líder, entenda. Entenda, não é o líder. É você, é a sua mentalidade. Você não evoluiu, você ainda é um menino, é uma menina, por isso teu casamento não muda, tua família não muda, tua casa não muda. Por quê? Porque você não reconheceu que você já foi arrancado da lama e Deus colocou sobre uma rocha, mas até uma rocha que pode te proteger para te avançar para outro nível, se tu ficar só em cima dela, uma semente em cima da rocha também seca, porque não tem profundidade. Eu não vi uma passagem na Bíblia. Josué, ele é a personificação da obediência de Cristo. Moisés é a personificação da liderança de Cristo. Todos os líderes da Bíblia do Antigo Testamento apontam para aquilo que há de vir. Quem está comigo? Tudo na Bíblia. A força de Sansão representa a resiliência de Jesus. A revelação de Daniel, a sabedoria, a administratividade messiânica de José aponta para o governo de Cristo. Todas. Porém, o melhor de cada homem aponta para Cristo, aquilo que Cristo é, não a vida completa do homem, porque cada um tem seu defeito e Jesus é perfeito. A liderança de Moisés aponta para a liderança de Cristo. Moisés é o único homem que poderia liderar 3 milhões de pessoas no deserto, porque a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da face da terra. Embora tenha matado um egípcio lá atrás, Deus em 40 anos em Midian transformou o temperamento dele ao ponto de se transformar no homem mais manso da face da terra. Então você que não controla o seu temperamento, você que fica dizendo: nossa, eu não consigo, esse meu jeito, quando que isso vai mudar? Senhor, me dá domínio próprio. Eu quero dizer, Moisés era furioso ao ponto de matar um homem. Deus transformou o temperamento dele, se transformou no homem mais manso da face da terra. Então, você também não pode ser escravo do seu temperamento. O que Deus tem para você não pode estar travado no seu temperamento. Deus pode transformar. Você não vê eu? Como que Deus está me transformando? Olha minha carinha de... Quem conheceu o apóstolo Davi de 7 anos atrás está dizendo que hoje eu estou convertido, irmão. Uns vão dizer: que isso, é mesmo? Outros vão dizer: é mesmo. Um vai dizer misericórdia, o outro vai dizer glória a Deus. Mas entenda o seguinte: o Deus de Israel, ele não desiste de nós até que a obra seja feita. Quem entende isso? Ele não vai desistir de mim, de você, até que a obra seja feita. Ele vai trabalhar no meu caráter, no teu caráter. Quem tem ouvido, ouça. Agora olha só o que aconteceu. Ele viu coluna de fogo, ele viu tudo que o líder dele viu. Mas quando Moisés falava: Josué,
vai lutar contra os amalequitas. Ele está lá matando a amalequita. Moisés está lá no monte orando. Ele poderia dizer, olha lá, é mole. Está lá no monte orando. Quem está com a espada aqui sou eu. Quem vai tomar a espada daqui sou eu. Eu tenho família, eu tenho casa. É mole, né? É mole. Mas eu estou aqui, né? Fazer o quê? Não, ele estava lá, direcionamento. Vamos subir um monte comigo que eu vou buscar o mandamento, Josué. Josué vai. Quando chega na metade do morro, ele diz, agora você fica aqui, que eu vou terminar de subir. Ele poderia ficar, para me deixar na metade, por que não me deixou lá embaixo? Por que não me deixou lá embaixo? Eu não concordo. Por que a edificação tem que ser na terça, não pode ser na quinta? Por que não tem que ser 1h30? Por que não tem que ir lá aquilo outro? Por que aquilo outro? Ele ficou quietinho, ó. Ele ficou quietinho. Olha para o teu irmão, sabe qual é o teu problema? Você fala demais, obedece de menos. Enquanto a vida do teu líder está fluindo, está crescendo, a sua mente de escravo está anulando, e você está ali na lama, querendo voltar para a lama, está em cima da rocha, botando o pezinho na lama assim, ó, e o teu líder ainda está te puxando para tu não voltar para a lama, e tu ainda briga com ele ainda porque é rebelde. Rebelde, não tem outra palavra para você. Rebelde. Isso é um rebelde, não é isso? Que tu chega a cantar essa música. Até se converter. Porque é o primeiro sinal da libertação é reconhecer que é. Esse demônio que fica agindo na minha vida, que não me deixa ouvir a voz do meu líder. O apóstolo fala, outro dia eu estava pregando, fiquei com uma raiva aqui dentro, falei assim, vim aqui na frente, eu botar a mão na sua cabecinha, porque é um bichinho que está dentro de você. Porque não aguenta ouvir a voz do pastor, irmão, é um bichinho que está aí dentro. A gente tira ele, é só tu reconhecer que ele está agindo na sua vida. É ou não é? O primeiro sinal para a libertação é saber que você está sendo escravo. Esse é o sinal. Porque igual os rapazes que estavam na fila, as pessoas que estavam na fila indiana, por mais que eu mostre para ele que ele está sendo escravo, para ele, eu estou indo para um cruzeiro. Escravo nada, está querendo me enganar, eu estou indo passear para um cruzeiro, estou indo lá, vou visitar as Ilhas Maldivas, vou visitar não sei o que lá. Cara, não é, isso aí é escravidão. Que nada, está com inveja de mim, eu vou. A pessoa, então também, tranquilo, vai lá. A decisão é sua. Ninguém aplaude o Senhor, né? Tá bom. Aleluia! Não é isso? E aí, vamos lá em Josué capítulo 5, vamos para a Bíblia? Aleluia! Quantos estão gostando da palavra? Quantos são livres, digam assim, amém! Digam aleluia! Josué capítulo 5 diz assim, quando todos os reis dos amorreus, quando o quê? Reis dos amorreus, que habitavam desde o lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus, todos o quê? Que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate, Haralote. E foi esta razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. Diga que não obedeceram à voz do Senhor. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos creem? Olha o que Deus faz. Quem está ligado aí atrás? Está todo mundo ligado? Todo mundo ligado? Todo mundo ligado? Escute isso, pode mudar a sua história. Pode mudar para sempre a sua história.
O povo andou durante 40 anos no meio do deserto. Tinha palavra, tinha ensinamento. Outros nasceram fora da aliança. A primeira coisa que Deus faz quando Moisés morre, ele diz para Josué: Josué, não ande para fora daquilo que o teu líder te ensinou. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não se aparte desse mandamento. Não desanime. Não seja desencorajado. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Quando você lê a Bíblia, eu tinha uma Bíblia King James, eu vou até comprar uma outra. E essa eu ofertei na vida de uma pessoa. E ela diz assim, no inglês está escrito: Don't be discouraged. Não seja desencorajado. Ele não diz seja corajoso. Não. Porque ele já era corajoso. O que Deus disse para ele é o seguinte: não deixa ninguém te desencorajar. Don't be discouraged. Não seja desencorajado. Não deixa nenhuma palavra te desencorajar. Porque eu já te separei. Só anda naquilo que deu. O problema, irmãos, Deus olha para você, Ele te chamou porque Ele já sabe que dentro de você já tem o suficiente para Ele te usar no que Ele tem que usar até o último dia da sua vida. Só que as palavras que nós ouvimos lá fora, uma palavra de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão, ou de uma pessoa do trabalho, ou de alguém que não te dá destino, você para ouvir algumas pessoas e você é desencorajado. Porque quando eu aceitei Jesus, ou você aceitou Jesus, lá em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos e ansiamos, através do seu poder que já opera em nós. O poder ele já opera em nós. Então dentro de nós já tem tudo o que nós precisamos para ser bem-sucedido na vida. O problema é que são palavras, dificuldades, as lamas, as dificuldades da vida, elas nos desgastam e vão nos desencorajando. E o que Deus tem que fazer? Te colocar numa célula, te colocar num ambiente, te colocar numa igreja, trazer um discipulado para poder ir reintegrando aquilo que você é. Não é acrescentar um côvado daquilo que Deus já te deu, mas resgatar as promessas, a coragem. Coragem tu tinha, tem que ser resgatada a coragem que Deus te deu. O temor tu tinha, tem que ser resgatado o temor. As coisas vão indo embora por causa de testemunho, é pastor que peca, é o irmão que pega, é o fulano que peca. Você vai perdendo o temor, você vai perdendo o entusiasmo. Você tem que ser resgatado, porque você já é completo quando você aceita Jesus. Já vem tudo no pacote. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, já vem governo, já foi algo estabelecido. Só que o diabo quer te levar a desobedecer. Moisés disse para Josué: fica até aqui, daqui tu não passa. Fica aqui na porta da tenda, tu não pode entrar. Ele obedeceu em tudo. E a Bíblia diz que quando ele atravessou o Jordão, que Deus secou o rio Jordão para Israel passar. Irmãos, um milagre como esse, todos os povos, os amorreus, todos os povos de Canaã, os reis, a Bíblia diz que Deus derreteu o coração deles e desanimou eles e disse: olha, estamos fritos, esse povo vai esmigalhar a gente. E um rei chamado Gibeon, o rei de Gibeon, ele chega diante de Josué e faz uma aliança com Josué e diz: olha, eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida. Então nós queremos ter aliança contigo, nós queremos ter o mesmo estilo de vida de vocês. Entenda o seguinte: quando as pessoas ao redor vê o que Deus fez na sua vida, vão vir querer fazer aliança contigo. Muitos patrões, muitos empresários, mas também pessoas no bairro, pessoas que estão na criminalidade, pessoas que estão andando por aí, eles vão olhar para você e vão dizer: olha, eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida, e hoje o temor de Deus está entrando na minha vida, pelo que Deus tem feito na sua, e eu quero fazer uma aliança. E aí você vai dizer: aliança não é como a de Josué fazia. A aliança agora é simples, bota a mão no teu coração e a pessoa vai colocar, diga: Senhor Jesus, entra no meu coração. Pronto, agora você tem o mesmo Jesus que eu. A obra que Ele fez na minha vida, Ele vai começar a fazer na sua a partir de agora. Josué pega a faca de pedra, amola e começa a circuncidar o povo, sabe? A palavra circuncisão, já falei sobre isso. A palavra incisão é cortar por dentro. Decisão é cortar por fora. Aquilo que corta por fora. E circuncisão é o que corta ao redor.
A circuncisão é como se fosse uma operação de fimose. Eles cortavam uma parte da glande do pênis do homem, aquela pele, e ali era feita a circuncisão. Era uma aliança que o povo fazia antigamente com Deus. Josué diz assim: chame todos os homens que não fizeram aliança, porque para entrar na terra prometida tem que ter aliança. Diga aliança. Irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja, caminham aqui na presença de Deus. Escute, eu não estou condicionando uma situação para que o homem se torne escravo de outro homem. Nós todos somos servos de Cristo. Quem está entendendo isso? Mas tem gente que acha que só servir a Jesus é o suficiente. Não ter aliança com o líder não é preciso. Tem gente que Deus está ouvindo a oração dele, mas diz: a terra prometida tu só vai entrar se você andar em aliança com o teu líder. Quando você submeter a unção dele. Quando que tu submete? Quando ele fala contigo e tu baixa a cabeça. Ninguém quer aqui montar um monte de bonequinho de Playmobil, não. Mas você sabe muito bem que o caráter da tua líder e o caráter do teu líder. Que se você não soubesse, você não estaria debaixo da cobertura dele. Mas estar debaixo da cobertura de um líder por conveniência é fácil. Obedecer só o que você quer. O que tu não quer, tu testa, fica... Olha, escute. Grave bem. Se você é líder de 12, tem um grupo de célula de edificação. Tu postou uma coisa lá e uma discípula tua te afrontou no grupo, exclui ela do grupo. Exclui ela na hora do grupo e diz assim, chama no privado, diz: quando tu virar gente, eu te coloco no grupo de novo. Porque se você quiser questionar uma ordenança minha, você pode até questionar, porque Deus te deu um cérebro. Mas você me chama no privado. A partir do momento que você me confronta no grupo, você não merece ficar no grupo. Você não vai contaminar os outros não, sua rebelde. Confrontou no grupo, exclui na hora e chama no privado. Quem está entendendo isso? Porque é uma desonra a tua líder orar, jejuar, pagar um preço por você, para você ficar afrontando lá no grupo, dando um mau exemplo para aquelas que acabaram de entrar no grupo. A porta está jogando letra? Claro que não, irmão, isso aqui não é sopinha de letra. Quem tem ouvido, ouça. Porque a gente sabe, numa igreja que trabalha com discipulado, tem isso. Amém, irmãos? Quem conhece meu caráter sabe que eu nunca vou montar um sermão para jogar letra para ninguém. Isso não faz parte do meu perfil. Eu não vou mudar o que Deus me deu por causa de uma ou duas pessoas. Mas eu quero ensinar você que o teu líder, ele é servo de Cristo, não é teu. Ele está aqui para te servir porque ele ama Cristo. Mas cuidado como você fala com ele. Honre seu líder e a sua vida vai ser transformada. Eu sou o apóstolo aqui da igreja. Se alguém tiver uma dúvida a respeito de qualquer ensinamento meu, eu dou qualquer liberalidade para a pessoa me chamar no privado e falar: meu apóstolo, estou falando um negócio lá, eu fiquei em dúvida, pode esclarecer para mim? Eu estou em dúvida, eu quero aprender mais para ver se eu obedeço ou não. O que está entendendo, irmão? Se eu quisesse manipular a mente de alguém aqui, não colocaria célula de edificação, não colocaria, delegaria poder e autoridade para os 12 liderarem. Eu confio nos 12. Não colocaria um curso de teologia aqui dentro para Deus abrir sua mente. Não quero escravizar a mente de ninguém. Mas também não quero que vocês se percam daquilo que é a palavra de Deus. Assim como Josué, Jesus disse: eu faço só aquilo que o Pai me ordenou. Jesus colocou um limite nele mesmo e se submeteu ao Pai. Josué submeteu a Moisés. E você vê os discípulos de Davi submeteram a ele. É um princípio de submissão, é um princípio de Deus, é divino, não é invenção do homem. Pode até existir algum líder ou outro que se utiliza disso para manipular, para amaldiçoar, para fazer aquilo outro. Cada um avalia o coração, a atitude de cada um do líder seu, que caminhe. Agora, entenda, o teu papel é obedecer. Sabe qual é o alfabeto do crente? A, B, D, C. Obedecer, A, B, C, D. É obedecer. A, B, C, D. Obedecer. Agora fala ABCD. Fala obedecer. Agora, viu como que se confundiu? Tu tem que trocar o teu alfabeto. É botar assim, ó, obedecer. Esse é o teu alfabeto. As letras têm que começar por isso. E aí a tua vida vai começar transformada. Por quê? Se eu obedeço só o que eu concordo, ai, meu mano, tu obedece só o que você concorda? É só que tu concorda que tu obedece? É claro, pô, Deus me deu um cérebro, então tu nunca obedece. Porque se eu faço o que eu concordo, eu não estou obedecendo.
Obedecer é aquilo que você faz mesmo que você não concorde, senão não seria obediência, seria concordância, o nome já diz. Concordo, vou fazer. Não, não concordo, não vou fazer. Quantos crentes tem aqui? Quantos rebeldes tem aqui? Viu? Está pensando em quê? Que não está prestando atenção na palavra. Está amarrado, né? Quantos crentes tem aqui? Quantos obedientes tem aqui? Quantos santos tem aqui? Todo mundo está ligado, né? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus pela sua vida. Escute. Cheguei para o Jorge Lucas hoje na cozinha e falei, Jorge Lucas, tá vendo essas formigas andando nos azulejos aqui? Eu disse, aprender com a formiga para brigar assim. Não falei isso para ele, não. Falei, olha para a formiga. A Bíblia diz que a gente tem que aprender com a formiga. Olha como que elas estão trabalhando. E ele ficou olhando. Chamei todo mundo, estava desde na cozinha. Falei, olha como que a formiga está trabalhando. Aquela galerinha andando assim, em fila indiana. Eu falei, não foi isso, filho? Falei, olha para a formiga. Ele ficou olhando para mim, que estava limpando o negócio no quintal lá. Eu parei para mostrar a formiga. Vem aqui, olha para a formiga. Olha como que ela trabalha de maneira organizada. E Salomão, ele disse, olhe para a formiga. Se mandou olhar, irmãos, observa, Deus fala de várias formas. Eu falei, uma líder, ela traça um caminho. Qual é a tarefa de hoje? A tarefa de hoje é assim, fala para o formigueiro, ela pega o microfone e diz, ó, a tarefa de hoje é pegar um bombom que a Sofia derramou no chão da cozinha. Escute, todo mundo focado. Ela desliga o microfone e diz, me segue. Aí ela traça um caminho e ela vai soltando um negócio chamado feromônio. Os animais soltam. Você já reparou que quando tem cachorro em casa, tu vai na casa do vizinho, o cachorro agarra na tua perna? Aí a pessoa, o dono do cachorro, pensa, tem cachorro lá na tua casa? Sim, tem. É cachorra, não é? É. O cheiro do outro. Quem já reparou isso? Quando é cachorro macho, o cachorro fica latindo pra tu. Tem cachorro lá? Tem. É macho, não é? Pelo cheiro. O cachorro entende. A formiga vai soltando feromônio, a formiga líder. Ela vai soltando feromônio no caminho. Depois ela não faz mais nada. Ela ensinou o caminho a trabalhar. Depois ela fica só organizando num setor. E as formigas vão e voltam por aquele cheiro. E elas andam só num caminho só. E quando elas deixaram um espaço aberto, eu falei assim, Jorge Lucas, fica olhando. Quando deu um espaço de um palmo assim, eu falei, vou tirar o feromônio do líder. Olha só. Passei o dedo assim, ó. Quando ela chegar onde eu passei o dedo, elas vão parar. E elas vão se perder. Aí ele ficou olhando. A formiga chegou, irmãos, aonde eu encostei, eu passei o dedo, ficou assim parado. Outras ficou parado, e outras vieram de lá parado. Elas se espalharam, ficaram tudo igual barata tonta e perderam o rumo. Eu falei assim, tá vendo? Quando alguém atravessa aquilo que o líder estabeleceu, você fica perdido e perde o foco. Faz esse teste em casa. Faz esse teste com a formiga. Tu passa assim, tira a essência. Tu vai ver elas passando assim. Tu faz assim, ó, tira a essência. Tu vai ver que ele se espalha. Sabe, às vezes a gente dá uma palavra de direcionamento aqui para você. Ei, alguém vai logo ali depois. Aqui no caminho, tem gente que vai no meio do caminho. Aqui não acontece isso, mas em muitas igrejas acontece. No meio do caminho, aí, tu concorda com o apóstolo falou? Outros estão nem do culto cutucando. Aí, não te disse? Não concordo? Aqui eu estou fazendo isso. Porque toda vez que Deus te dá uma palavra que vai dar destino e vai construir algo na sua vida, alguém vai vir e vai querer apagar a trilha para você ficar perdido no meio do caminho. Não ouça pessoas que não te dão destino. Olha para o casamento dela, olha para a vida dela, olha para a vida financeira dela, olha para a qualidade de vida dela. Se a vida dela não conduz, tu gostaria de ter o estilo de vida dela? Não? Está ouvindo por que então ela? Está se tornando igual a ela. Está se tornando igual a ele. Foca em quem é obediente. Faça aliança com quem está dando certo. Gibeão veio e disse assim, ei, está dando certo para você, eu quero fazer aliança contigo. Os outros povos só temeram, mas não vieram fazer aliança. Josué passou por cima deles. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando o povo fez aliança, eles atravessaram. Pega essa pix aí, quem está ligado? Aí atrás, está ligado? A Bíblia diz que eles ficaram quantos anos, Josué?
40 anos. Como é que foi a experiência lá, Jesus? Foi boa? E Caleb, como é que tá? Tá tranquilo? Tem uns dois café de pastor de que Caleb não vem. Fala com ele aqui, ó. Caleb tem um pastor de cobertura chamado Caleb mesmo. E aí, eles andaram 40 anos dando volta. A Bíblia diz que eles deram volta. Deram o quê? Volta no deserto. E agora, quando eles entram na terra prometida, Deus coloca eles para dar 7 voltas em Jericó. Durante 7 dias. E no 7º dia, mais 7 voltas. Tá de brincadeira, irmão? 40 anos dando volta no deserto. E agora Deus manda eles dar volta novamente. O que Deus está querendo mostrar para a gente isso? A estratégia sempre vai ser a mesma. O que muda é o posicionamento de quem é aliançado. Deus nunca mudou a estratégia, irmão. A estratégia ele não vai mudar. O que ele faz mudar é o coração do homem. Olha, você quer dar conquista, quer receber conquista? Eu quero. Sem ter aliança com ninguém, sem ter compromisso com ninguém, eu vou na sala quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu na hora que eu quero, sem ninguém. Até o Filho de Deus precisou de 12 homens para catalogar e escrever, registrar os feitos dele, senão tudo que ele ia ter feito se tinha se perdido. Quem é você para caminhar sozinho sem um direcionamento, sem uma palavra de sabedoria? A diferença é que aquele povo do deserto deu volta e morreu no deserto porque não tinha aliança. Mas aqueles que fizeram aliança ali em Gilgal, porque o nome Gilgal já significa rodar, roda que gira, roda que roda. Ah, mas apóstolo, toda roda roda, depende. Tem roda que está parada, e tem roda que alguém bota lá para funcionar. A palavra ali significa rodou. Significa Deus mudou minha sorte. Por quê? Porque hoje, a diferença dos pais de vocês, vocês vão entrar numa terra, vão girar igual eles. Mas a diferença é a aliança que vocês estão fazendo com Josué hoje. A conquista não vem pelo tanto que eu ando, mas pelo tanto que eu obedeço. Eu não estou usando aqui um discurso, meu amado, para condicionar vocês a uma submissão humana, não. Mas entender que a submissão morra de vocês vem de Cristo. Mas aquele que obedece a Cristo, e aquele que ama a Cristo e não obedece o líder que Deus colocou diante dele, quer ser líder de si mesmo, pastor de si mesmo, fazer o que quer, nunca terá o destino daquilo que Deus tem para você, porque é o princípio de submissão. Eu entendo que alguns de vocês aqui têm dificuldade, eu estava conversando com um pastor outro dia, eu entendo que alguns de vocês aqui têm dificuldade de submeter as pessoas, sabe por quê? Com 10 anos de idade já tomava conta de 3 irmãos enquanto a mãe trabalhava, era rimo de família, não tinha ninguém para mandar em você, e já com 10 anos já aprendeu a mandar em todo mundo, mandar num de 3, mandar num de 4, e não sabe o que é obedecer, só sabe o que é mandar. Mas agora eu quero dizer você está aqui na igreja e você tem que aprender, mesmo que você não tenha tido pai, a sua vida só vai mudar quando tu aprender a obedecer. Obedecer. Se coloque de pé.